boa tarde a todos, boa tarde. Satisfação grande recebê-los aqui para tratar, na audiência pública, para tratar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Desde já queremos dar boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, nesse momento entrando ao vivo para todo o nosso estado. E também todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Dizer da importância, relevância e contarmos com todos vocês aqui para tratarmos de um programa que eu já venho dizendo e considero não mais um programa de governo, mas acredito que tem que ter a relevância de um programa de Estado, em decorrência da capacidade que esse programa tem de atingir diferentes estamentos da nossa sociedade. Então, eu quero já agradecer a presença de cada um e vou passar aqui a formação da mesa. Quero convidar para a mesa, o senhor presidente da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento, a SEAB, Pablo Tiago Lins de Oliveira Cruz. Quero convidar também o senhor superintendente do Banco do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, na Paraíba, Gustavo Arruda. Quero convidar também o senhor superintendente executivo da Habitação da Caixa Econômica, Ricardo Vale. Quero convidar o senhor gerente da filial da Caixa Econômica Federal, Ítalo Bruno Fernandes. Gostaria de convidar o senhor engenheiro, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, Francisco Vilmar Pereira II. Mossoroense também. Senhor diretor de habitação do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sinduscom RN, Carlos Henrique de Oliveira Dantas. Quero convidar o senhor vice-presidente do Sindicato da Habitação da RN de Secov, Ângelo Medeiros. Quero convidar o senhor presidente de Assuntos Públicos da Associação dos Pequenos Construtores e Empresas do Segmento da Construção Civil, Igor Bruno Moraes. Também moçoroense, que está aqui também levando essa causa. Então, quero mais uma vez agradecer a presença de todos que estão aqui. Quero agradecer a presença das autoridades, dos representantes, de diversos segmentos que estão aqui participando. Eu quero aqui também registrar a presença de algumas lideranças, autoridades do segmento que estão aqui participando. Ítalo Alencar, empresário da cidade de Mossoró, obrigado pela presença. Marcelo, empresário. Igor Bruno Moraes, nós já trouxemos aqui para a mesa. Pablo Souza, empresário. Raíssa Calesca, empresária e construtora. Itanildo Alencar, empresário da cidade de Mossoró. Éder, da cidade de Mossoró, também empresário. Gessilânia, corretora de imóveis. Gleidenberg Duarte, empresário da cidade de Mossoró. Victor de Medeiros, empresário. Natal Augusto Silva de Mesquita, sócio construtor, aliás, Natal Augusto, na construção, sócio construtor. Erlon Alessandro, proprietário da Deril, assim, Engenharia e Consultoria. Anderson Emanuel, AC Incorporações. Michele, assistente de gabinete do nosso colega deputado Hermano Moraes, agradeço a presença. Andréa Ramalho, corretora de imóveis. Leodécio Jales, construtor. Carlos Eduardo da Silva, da Bela Residência, corretor de imóveis. Laísa Luana, também da Bela Residência, também corretora de imóveis. José Sueldo, da SS Imóveis, também corretor. Erta Souza, do CREA, está aqui também participando, assessora de comunicação. Gustavo Souza, administrador. Francimilson Dantas, da Milson Imóveis, também corretor de imóveis. Temos também a presença de Antônio Otávio, da SEAB, diretor, registrado. Cid Ferreira, da Realizare, corretora de imóveis. Girlene, da construtora Madcom. Larissa Fernandes, auxiliar político, na nossa colega aqui, deputada Cristiane Dantas. Roberto Alves, corretor de imóveis. Luciana, corretora de imóveis.
Juan Carlos, construtor, Ícaro da Silva, da Realizar Imóveis, Urânio Fernandes, da SS Imóveis, Jonathan Jales, da Realizar Imóveis, Geomar Sá, engenheiro civil. Também quero registrar a presença José da Costa Rego, construtor, da Kevli da Silva, da Alicerce Imóveis, Eduardo das Neves, que é consultor imobiliário. Enfim, registrando a presença, diversos empresários, representantes do segmento e, claro, muitos que não foram nominados, que eu quero agradecer aqui a presença e a nossa satisfação de tê-los aqui. Eu considero a construção civil motriz para desenvolvimento do nosso país. Tenho muito orgulho de ser engenheiro civil, técnico em edificações, ter mestrado na área também, e ser oriundo da Universidade Federal Rural do Semiárido, que conta com curso de engenharia civil, e lá também como servidor da área da construção civil, de poder estar aqui na Assembleia Legislativa, representando também o segmento da construção civil. Aqui nós fundamos a Frente Parlamentar da Engenharia, que já realizamos algumas atividades, sempre em parceria com o CREA, em contato com o Sinduscom. Então, sempre o nosso interesse de estarmos trazendo à tona da sociedade temas importantes, que esse é um dos temas importantes. Não tenho dúvida que a construção civil talvez seja, hoje, fazendo parte da economia, o segmento que mais consiga adentrar nos estamentos da nossa sociedade. Daquele pequeno comerciante que está nos bairros, ou daquele trabalhador braçal, servente de pedreiro, próprio pedreiro, pintor, até comerciante, até empresários do ramo da construção civil, corretores de imóveis, grandes empresários de grandes construtoras ou de grandes lojas de material de construção civil. Então, a construção civil é um importante segmento para a nossa sociedade. Então, aqui o nosso interesse de fazermos essa audiência pública, porque é um segmento que está distribuindo renda no nosso país. O programa Minha Casa Minha Vida, que ano passado chegou aos 10 anos de realizações, e eu volto a afirmar, deixou muito tempo de ser um programa de governo, pela sua importância, pela sua relevância e, acima de tudo, pela sua entrada nos diversos segmentos da nossa sociedade e pela geração de emprego e de renda, que eu não tenho dúvida é o melhor de todos os programas sociais que possam existir, é a geração de emprego e a geração de renda que dá dignidade, que dignifica o homem e também dignifica a mulher. O programa Minha Casa Minha Vida já conta com mais de 5,5 milhões, chegando a 6 milhões de construções que, claro, são habitações que beneficiam principalmente e aqueles que, na verdade, não tinham a sua casa própria ou que estavam interessados em sair do aluguel, de poder ter uma realização e o sonho do brasileiro que é ter sua casa própria. Então, reforça ainda mais aqui o nosso interesse dessa audiência pública, que nós, a partir de agora, passamos a presidir, né, a realização aqui do nosso mandato, e quero aqui agradecer o contato que foi feito conosco por empresários da nossa cidade, corretores, que foram até o nosso gabinete, que cobraram, que reivindicaram, que muito bem representaram a categoria, que muito bem representaram o segmento, e por isso nós estamos aqui hoje realizando essa audiência pública. Quero chamar aqui para falar na tribuna, vamos dar um tempo de 5 minutos para dar oportunidade a todos que estão na mesa fazer a sua contribuição e também, claro, como é costume das nossas audiências públicas, estender para participantes que estão na plateia. Antes de chamar aqui o primeiro, eu quero inclusive fazer uma ressalva. Nos pronunciamentos da Assembleia Legislativa, é comum, e passou a ser comum, na verdade, no final do ano passado, que nós temos intérprete de Libras. Isso, inclusive, é uma reivindicação grande da nossa bancada, na pessoa do nosso deputado também, Kelson Lima, que por diversas vezes fez pronunciamento na casa nesse intuito, mas ainda não está ocorrendo nas audiências públicas como essas. Nós já realizamos audiência pública aqui, eu tive a oportunidade de realizar para a pessoa com deficiência e nós colocamos aqui intérprete. Inclusive, nós temos aqui hoje um interessado no assunto, na pauta, que está aqui participando, que é surdo. Então, nós teríamos a necessidade de ter aqui um intérprete de Libras. Infelizmente, não temos, será cobrança minha ao presidente da Assembleia Legislativa para que possa
nas próximas audiências públicas, disponibilizar um intérprete para participar e para transmitir, para que a minha voz e para que a voz de quem fala aqui possa também ser ouvida por quem esteja aqui na plateia, por quem também esteja em casa, tendo em vista que a audiência está sendo transmitida ao vivo, mas também não conta com intérprete de Libras. Então, quero ressaltar aqui que nosso mandato estará em contato com o presidente da Assembleia fazendo essa cobrança. Quero convidar para fazer inicialmente aqui a sua fala, representante da Associação dos Pequenos Construtores e Empresas do Segmento da Construção Civil, APC, Igor Bruno Moraes, vice-presidente de Assuntos Públicos da cidade de Mossoró. Tem a oportunidade para usar a palavra, Igor. Está presente, Muito boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, agradecer ao deputado Wallace, nosso parceiro lá de Mossoró, que também é integrante da Construção Civil. Quero, de antemão, deputado, já pedir desculpa se me exceder no tempo, porque é um assunto muito amplo, tá? É um assunto que transmite muito a todos os envolvidos no segmento. E eu quero iniciar fazendo aqui uma síntese, basicamente, do que a gente veio tratar, né? Hoje, eu quero transmitir inicialmente a problemática e também deixar transparecer a todos um sentimento, que é o que nos traz aqui, a nossa principal motivação de estar aqui nessa tarde. Todos que estão aqui atuam no segmento do Minha Casa Minha Vida, né? Programa habitacional, como o deputado bem frisou, um programa que atualmente é tratado como um programa de governo, quando na verdade deveria ser um programa de Estado, dada a sua relevância. É um programa que é fomentado através de um fundo de garantia por tempo de serviço, foi criado no ano de 1966. É um fundo que desde então tem promovido, na sua essência, moradia digna, tem promovido saneamento e infraestrutura para esse país. Hoje, a gente tem uma problemática seríssima, onde dentro do programa, nas nossas principais faixas de atuação, a gente tem 90% que é bancado pelo Fundo de Garantia e 10% um recurso de subsídio que é proveniente do OGU. Tá? Então, o Fundo de Garantia, desde a sua criação, por ser finalidade dele promover a moradia, ele tem esse compromisso, então ele foi criado para essa finalidade. E dentro desse orçamento, anualmente, que a gente tem para financiamento de imóvel, a gente tem ali um aporte em que o Fundo de Garantia, ele banca 90% dos descontos que ali são concedidos. Hoje, para você ter uma ideia, deputado, do subsídio total que é concedido nas grandes cidades, chega aqui a Natal a R$21 mil, apenas R$2.000, R$2.100 são aportados pelo OGU. Desses R$2.000, onde as casas são comercializadas nessa faixa de preço, pelo menos no faixa 1,5, 2, nessa faixa de R$100 a R$120 mil, existe uma contrapartida direta do Fundo de Garantia, que é quase a totalidade do desconto que é dado. E essa tem sido, deputado, a nossa principal pedra no sapato desde de 2014 para cá. Esse sentimento, devido a esse problema, que nos traz aqui hoje a problemática de um valor tão pequeno impactar e causar prejuízo a um segmento inteiro ao longo desses anos. R$2.000 é uma fração muito pequena, dado em vista que hoje, a partir do momento que o OGU promove esses 10% de aporte nesse programa, são liberados 67 bilhões de reais em financiamento na economia. Onde, dos R$2.000 aplicados pelo governo, só de RPJ, a empresa está lá para 4%, daria R$4.800. Fora os pagamentos feitos, a movimentação feita em toda a cadeia produtiva, no próprio INSS, que é a apuração do governo. O Minha Casa Minha Vida, deputado, muita gente pensa que se baseia apenas num telhado para um cidadão, num teto, numa moradia. Mas o Minha Casa Minha Vida, deputado, ele mexe com o sonho das pessoas.
O Minha Casa Minha Vida, deputado, ele começa lá na Estação da Pedra, em Governador de Cerrosado. Ele passa pelo nosso Cariri, para a estação de material, ele passa por Açu, nas cerâmicas. E ele passa na casa e na rotina de cada brasileiro. Esse plano é um marco. Sabe qual é o grande problema desse programa, deputado? É porque ele deu certo. Ele deu tão certo que todas as partes envolvidas no programa ganham dinheiro. Ganha o seu Zé da mercearia, ganha o corretor, ganha o construtor, ganha o banco, ganha a prefeitura, ganha o Estado e ganha a União. E esse é o sentimento que nós trazemos aqui hoje. É um sentimento de incerteza. Era para ser um sentimento de certeza, dada a importância. O segmento, como eu falei, vem castigado com 5 anos de crise severa por diminuição seguida do OGU, o que inviabiliza a execução do orçamento que o FGTS tem planejado para Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida hoje é ITBI, ISS e IPTU na Prefeitura, é ICMS para o Estado, é IRPJ, PIS e COFINS para a União. Minha Casa Minha Vida hoje é emprego e renda para o povo da classe trabalhadora, é comida na mesa do peão. Hoje o Minha Casa Minha Vida, deputado, é mais FGTS para continuar fomentando esse mercado. É mais FGTS para que a gente tenha moradia digna, é mais FGTS para que a gente tenha mais infraestrutura, é mais FGTS para que a gente tenha saneamento, que é um grande problema também que a gente enfrenta. A situação, deputado, que a gente traz aqui hoje é de emergência. Nós viemos aqui porque a gente entende a importância, antes de mais nada, do trabalho que as associações, como a Secov e como a CEBIC, têm desempenhado junto ao governo. Existem estudos em andamento para a elaboração de um novo programa. As entidades estão lá presentes todos os dias, passando feedback para nós. Mas, deputado, quando está doendo, o povo tem que gritar. E antes, eu grito na casa do povo do que eu grito na rua. Antes o segmento vem à casa do povo requerer resposta do que vá para a rua requerer resposta. Isso que foi solicitado hoje, muita gente disse que era manifestação. Isso não é uma manifestação, isso é um apelo, isso é um clamor. É hora, deputado, das entidades que estão aqui, tirar a sua camisa de cor, de vermelho, de azul, de amarelo. E todas as entidades vestiam a camisa branca e dar as mãos. Eu queria que os deputados, os demais deputados estivessem presentes aqui hoje, para que fosse abandonado que o programa é de A ou B. O programa é de interesse do povo brasileiro. O programa, hoje, é um dos maiores motores de emprego no nosso Estado. Eu quero aqui, hoje, perguntar a todos os consultores que estão aqui presentes. E eu quero que eles respondam. O que eles planejaram para amanhã? Hoje foi liberado a última parcela do recurso disponível do OGU para o ano de 2020. Hoje nós recebemos um comunicado do presidente da CEBIC, o senhor José Carlos, onde o mesmo estava em Brasília e comunicou que estariam sendo liberados hoje 120 milhões, o que regularizaria o programa até o início de abril. Mas eu pergunto aqui a meus colegas corretores, eu pergunto aqui do qual faço parte também, sou conselheiro do CRES, faço a pergunta aqui a meus colegas correspondentes bancários, que hoje é o nicho que eu atuo, né, do qual eu os represento em Mossoró. Eu pergunto aos construtores que aqui estão hoje. Pode perguntar, deputado, o que você vai fazer no dia 10 de abril, que é a expectativa que o recurso vai acabar. Então, deputado, eu quero transmitir hoje esse sentimento. Eu estou aqui hoje, eu vim com o intuito de transmitir esse sentimento, que é o sentimento do segmento da construção civil. Dentro de 5 anos, deputado, eu trabalho com financiamento, trabalho no ramo do segmento da construção civil desde 2008. Eu acompanhei, operei financiamento antes de existir o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acompanhei, eu vi esse programa nascer, eu trabalhei com ele em todas as suas mudanças, em vários governos, mas é a primeira vez que eu atendo e escuto pessoas desesperadas em alguns momentos. Porque quando você tem o sim, maravilha. Quando você tem o não, você arruma um jeito. Mas quando você tem um talvez, deputado, é muito difícil fazer um planejamento. O que é que eu vou dizer a esse povo, deputado? Que eles contratam, que eles demitam,
O que é que eu vou dizer ao trabalhador, que também tem trabalhadores aqui hoje do segmento da construção civil? Pessoas que trabalham, não é por nada, é pelo prato na mesa. O que é que eu vou dizer a esse povo amanhã? Eu vou dizer que ele vai fazer a feira? Eu posso comprar a feira fiado? Eu posso dizer ao construtor que construa? Eu posso dizer ao corretor que ele vai ter amanhã o que fazer? Esse é o nosso apelo, deputado. Eu quero dizer também, deputado, que no ano de 2019, a construção civil foi um dos maiores motores de emprego e foi responsável direto, segundo a Câmara Brasileira da Construção Civil, foi responsável pela reversão da queda do PIB, foi protagonista na recuperação dos postos de emprego que vinham sendo perdidos. A construção civil, deputado, eu acho que é um dos poucos segmentos que pode chegar aqui hoje e solicitar e requerer, pedir, clamar, porque nós temos números para apresentar. Nós temos resultado para apresentar. Hoje, deputado, o que nós queremos é que haja uma união desse segmento para levar esse nosso pedido para cima. Levar esse anseio desse segmento que tão importante é. E pedir, deputado, que a classe política trate esse programa com mais carinho, tenha mais atenção por esse programa. Tenha mais atenção por esse segmento. Que os políticos se botem em lugar daquelas pessoas que estão ali, que precisam do imóvel, que sonham com sua casa própria. Em nome do empreendedor, que tem heróis aqui hoje que estão segurando, desde dezembro nós estamos sem nenhum real para financiar imóvel nesse país. Tem pessoas aqui, deputado, que estão segurando 90 dias. Qual a empresa que dura 90 dias sem faturamento? Eu quero que cada político hoje, que está analisando esse problema da Minha Casa Minha Vida, que se imagine no lugar do trabalhador que pode não ter o que comer amanhã. Eu quero que o político se imagine lá, comprando a casa, sonhando aquele sonho da casa própria. Nossa problemática, deputado, se resume hoje, trocando em miúdo, tudo que eu falei aqui, a boa vontade, a mais atenção, a mais respeito. Nós não viemos aqui pedir a solução que vem acontecendo de ano a ano, que é uma portaria, onde quando acaba o OGU, tá? Eu vou abrir um parênteses para essa portaria. Essa portaria, deputado, a obrigação do OGU é promover 10%. Quando não tem os 10%, é editada uma portaria interministerial, onde o FGTS, que é muito interessado em aportar o recurso, o FGTS hoje, ano passado, de março a dezembro, o FGTS bancou em torno de 95% do subsídio que é dado nas casas que são financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O FGTS, desde o ano passado, está dizendo, eu quero suportar os 100%. E o dinheiro está lá, deputado. E são 9 bilhões que estão alocados para pagamento de desconto dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E a pergunta fica, por que esse dinheiro não é liberado? Por que não se arruma uma solução definitiva para que a gente não tenha que estar todo ano? Em 2017 eu estive aqui fazendo o mesmo questionamento nessa tribuna, com o mesmo sentimento de injustiça. Por quê? Nós não temos explicação. Se o dinheiro está lá, o FGTS pertence ao povo, existe o interesse do Fundo de Garantia de suportar os 100%. Onde está o problema? Hoje, no dia de hoje, o ano de 2020 para a construção civil, deputado, nas faixas 1,5 e 2, se resume a uma folha de papel A4. Os colegas aí das entidades me corrijam. Uma folha de papel A4 é o nosso problema. 1 milhão de trabalho direto dentro do segmento da construção civil depende de uma folha de papel A4. Esse é o nosso sentimento. Isso é o que está errado. Isso é o que a gente veio pedir. Essa é a casa do povo. O povo está aqui hoje cobrando resposta, cobrando interesse, cobrando união, cobrando menos burocracia e cobrando mais respeito. Esse é o nosso sentimento, deputado. Isso é o nosso pedido.
eu peço que o senhor transmita esse sentimento aos seus colegas. Leve esse nosso pedido. Nós não queremos uma folha de papel A4 todo ano. Nós queremos respeito ao programa Minha Casa Minha Vida. Que ele mude de nome, como ele vai ser chamado, eu não sei. Mas que se entenda que o programa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Brasileira, ou como quer que chame ele é um dos principais motores de desenvolvimento, como o senhor bem frisou, nesse país. Não será mais admitido por esse povo que está aqui, deputado. Nós não suportamos mais outro problema. O problema é emergencial, é urgente. Pessoas aqui que estão aqui hoje, o que foi que eu transmiti nos grupos? Junto o que sobrou. Pessoal, junto o que sobrou, pega o dinheiro que sobrou no caixa, junta as economias e vamos à luta. Até um dos nossos colegas que hoje faz parte da Associação Rio, porque eu disse, eu vou para Brasília, não importa, eu vou montar uma barraca em frente ao Congresso, eu vou esperar alguém me perguntar, o que você está fazendo aqui? Foi necessário que esse momento acontecesse, deputado, porque senão eu digo a todos que estão aqui, eu estaria lá, eu estava lá, eu não tinha o que fazer. Muita gente aqui hoje, depois dessas crises, vem sobrevivendo de empréstimos que vem fazendo todo ano. A custo de quê, deputado? Reinvestindo o lucro inteiro numa paralisação, porque a resposta do governo vai iniciar o ano, não vai ter. É amanhã, é sexta-feira, é daqui a 15 dias. Segura aí que vai sair amanhã. Pode aguardar. E isso não acontece. Isso para nós, me desculpe, mas nós consideramos uma tremenda falta de respeito, um segmento que produz tanto para esse país. Tanto. Esse é o sentimento que esse povo, que esse segmento hoje trouxe aqui nessa casa. Eu agradeço a oportunidade ao deputado Alisson. Eu quero parabenizar o Igor Bruno, parabenizar ele pela exposição que ele fez, inclusive com números, né, de forma técnica, mas também com emocional, e dá para sentir a responsabilidade que nós temos nesse processo, e dá para sentir ainda mais a importância que tem esse programa. Inclusive, eu quero parabenizar aqui, pedir uma salva de palmas para todos que vieram do interior do estado, muitos que vieram da cidade de Mossoró, vieram de ônibus, vieram em carros particulares, se esforçando, porque eu acredito que nós só conseguimos os nossos objetivos lutando, né? E aqui hoje também é um sinal de luta, de reivindicação e de demonstração do que é importante para quem ganha o seu ganha-pão, né? E para quem realiza sonhos com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, parabéns. Eu quero convidar para fazer parte da mesa também Violeta Odete Ribeiro, senhora diretora do Departamento de Ação Social e Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Habitação da cidade de Natal. Cadê ela? Agradecer aqui a presença, Violeta, inclusive a única mulher da mesa aqui que cada entidade envia os seus representantes, né? E aqui a Secretaria daqui de Natal envia a Violeta, então agradecemos aqui a presença dela, também fará parte das falas. Eu quero convidar agora para fazer parte também Carlos Henrique de Oliveira Dantas, diretor de habitação do Sinduscom, para fazer uso da fala. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Alisson, representante da Caixa. Queria saudar boas-vindas a Ricardo, que chega novato aqui, né, acredito que seja de Salvador, né, Ricardo? Você está vindo para cá? Não, de Itabuna, Bahia, para cá, fazer parte aqui junto com esse grupo da Caixa aí tão vitorioso, né, que luta também arduamente junto conosco aí nessa batalha do Minha Casa Minha Vida. Enfim, queria saudar todos, cumprimentar que está na mesa e principalmente o pessoal que nos assiste aí na TV Assembleia e o pessoal que está aqui junto nessa discussão, né? Como o Igor muito bem colocou,
programa é um programa de fundamental importância para a gente que somos do Siduscom e representamos a classe empresarial, né? Lá no Siduscom, 30%, mais ou menos 40%, representa o Minha Casa Minha Vida. Então, é muito importante aqui no mercado imobiliário local, né, no Rio Grande do Norte. Hoje representa cerca de 70% a 80% do mercado imobiliário. A gente diz, até brinca lá quando a gente vai a Brasília, que o Minha Casa Minha Vida é um programa nordestino, né? Porque quando a gente chega ali no sul, sudeste, praticamente não se fala em Minha Casa Minha Vida por conta da renda, que a gente sabe que, infelizmente, a nossa região é uma região com poder aquisitivo muito baixo, né? E é um programa, por questão econômica, né? Do poder aquisitivo, de suma importância, que gera emprego, renda e movimenta uma cadeia significativa, né? Eu venho junto com o Siduscom acompanhando lá em Brasília, né, essa luta árdua aí por essas questões de financiamento, né, essas faltas, interrupções de programa. Para você ter ideia, o ano passado a gente passou 1/3 do ano sem financiar, né, com falta de recurso, proveniente justamente do que Igor acabou de falar, né, que é o recurso que a gente chama oneroso, que é o que vem do OGU, que é o Orçamento Geral da União. Porque o do FGTS, não, aquele que a Caixa ela detém os poderes na mão de poder, né, gerir o programa, isso aí a gente não sentiu dificuldade de forma alguma. O que a gente sentiu dificuldade mesmo é a liberação por parte do governo federal, às vezes ou por falta de recurso financeiro, ou até às vezes por falta de orçamento propriamente dito. Porque, para você ter ideia, o ano retrasado para o ano passado, houve um crescimento no Minha Casa Minha Vida de 8% e a gente trabalhou com orçamento do mesmo ano, né? Então, significa dizer que teve que fazer um PLN para fazer uma suplementação orçamentária para poder suprir isso aí, né? Então, vindo esse problema ano passado, que o governo passava para a gente que era orçamento, jogava a gente para a Câmara dos Deputados para a gente brigar através de projeto de lei para poder superar isso aí, a gente achou uma brecha pensando isso junto com né, a CEBIC, com o governo federal, com o Ministério do MDR, que é quem realmente detém um poder sobre o programa, que foi justamente a gente tentar, com essa falta de recursos, a gente tentar fazer com que o FGTS ela suprisse o que o OGU não tinha, né, que era justamente esses 10%, que é aquele benefício que você recebe ali de 21 mil, 31 mil, como o Igor falou ali, 10% ele vem do Orçamento Geral da União e 90% ele vem do FGTS a título de subsídio. Então, o ano passado foi junto com o governo, costurado, justamente para fazer com que esse FGTS suprisse a questão dos 10% do OGU. Por um lado, para a gente, ele foi ruim. Por quê? Porque a gente diminui a metafísica, né? Ou seja, o que é? Se existe uma quantidade X no orçamento para financiar a adaptação, ela diminui. Por outro lado, ela tinha uma garantia que a gente não precisava mais trabalhar com dinheiro do governo, porque o do FGTS estava ali. A nível de Estado do Rio Grande do Norte, questão orçamentária até 2020, perspectiva que tem, o que é que se tem hoje? O orçamento hoje que tem para o Minha Casa Minha Vida em 2020, se a gente realmente pegar o que a gente consumiu ano passado, que foi cerca de 73% do orçamento que tem para esse ano. Então, localmente aqui para o Rio Grande do Norte, a título de orçamento não é para faltar recurso, de forma alguma, né? Porque a gente, no ano passado, a gente executou muito menos do que está hoje previsto esse ano. Então, a questão central é justamente a folha de papel que Igor falou, é a questão do OGU. Porque o que é que nos preocupa, deputado? Que eu acho que isso aí você podia levar até as esferas federais aí para poder nos ajudar nisso. Está previsto para esse ano 1 bilhão que é de orçamento, esse orçamento dos 10% que eu te falei, né? E desse 1 bilhão, apenas na LOA está previsto 275 milhões. Ou seja, o que é que significa dizer? Existe realmente recurso FGTS aqui, que se a gente executar o ano passado, não tem problema nenhum. Em compensação, significa dizer que o OGU vai faltar. Então, assim, a gente tem que trabalhar a bancada federal para a gente poder tentar, via federal, alterar essa questão da LOA, suplementação orçamentária, para a gente não ter que chegar na hora que tiver com a dificuldade, sem recurso para poder contratar, a gente está com a situação já problemática. Então, a gente já está alertando antes para poder a gente antecipadamente chegar lá com a nossa bancada, lutar com as outras bancadas, outros estados, os outros sindicatos, tratando isso com as outras bancadas também, para a gente poder fazer essa implementação para poder não haver esse problema. Ou a gente ir na solução que foi feita o ano passado, que é o quê? É a gente pegar o FGTS e incorporar o recurso do OGU.
Quais são os problemas que está havendo esse ano nessa falta de recurso, né? Da interrupção de recurso? É o quê? Primeiro que o orçamento não tinha sido aberto ainda, né? Então ele estava trabalhando com recurso ainda proveniente do ano anterior e também com liberações extraordinárias para poder suprir a questão das contratações. Em janeiro foi liberado aí 50 milhões, mas quase não chegou aqui, né, para a gente. Por quê? Porque o orçamento ele é 70 milhões por mês, a conta da gente, né? Então 50 milhões não deu para nada, porque vinha muita coisa represada. E semana passada, realmente, chegou esses 120 milhões, que chega até abril, que é também extraordinariamente, né? Então, qual é a discussão que está hoje lá em Brasília? É o quê? É a folha de papel, que é o chamado decreto. Então, a gente, deputado, a gente tem que também, uma coisa que tem que levar a bancada federal para poder forçar, ver se a gente, forçar no bom sentido, ver se o Ministério do Desenvolvimento entra em consonância junto com o Ministério da Economia para realmente dizer se vai ser 10% do OGU, se vai ser 5% do OGU, ou se vai ser o percentual referente a esses 275 milhões, né? Ou então, se não, se o FGTS vai realmente suprir toda a situação. Então, eu acho que são duas coisas que a gente tem que levar. Uma, a questão desse decreto, e a outra questão desse orçamento oneroso que a gente chama, que a gente tem que pleitear o pessoal para poder realmente que isso aí seja solucionado. Para poder haver uma esperança e a gente, principalmente construtor, também, a gente ter condições de planejar. Porque se for continuar da forma que está o ano passado, o construtor, com certeza, ele não entra em Minha Casa Minha Vida, então eles vão para outras esferas que fogem da faixa de renda do pessoal, né? Eu faço e brinco muito quando eu tenho empreendimentos lá em Mossoró, inclusive, e eu brinco muito com o pessoal lá e digo, olha, gente, corra para comprar. Chegou o recurso, corra para comprar, que não é brincadeira, não. Falta mesmo, o ano passado faltou e a gente passou bastante dificuldade, com pastas prontas, clientes prontos para poder financiar, com sonho da casa própria, e quando a gente percebe, cai a questão, né, das aprovações, aqui tem corretores, tem o pessoal que sabe como é que é esse movimento aí, então é uma dificuldade muito grande para a gente. Então, assim, a gente tem que, é um programa muito importante, o sentimento da gente da classe da construção civil, né? A gente sente isso lá em Brasília, aqui também, local, a gente sente que com a entrada do novo ministro, né, o semblante da gente mudou consideravelmente, o discurso dele é outro em relação ao do ano passado, a gente sabe que o ministro lá é um conterrâneo nosso, é um nordestino, é o único ministro nordestino que está no ministério do presidente Bolsonaro, então ele tem um sentimento político também, tem um sentimento social, então a gente já está sentindo um pouco que isso está mudando, com essas liberações extraordinárias, até que é uma força dele junto com o Ministério da Economia. Mas a gente não pode fechar os olhos, não pode descansar, a gente sofreu já o que tinha que sofrer ano passado e esse ano a gente não pode sofrer novamente. Então a gente tem que lutar por esse decreto e tem que lutar também pela suplementação dentro do OGU para a gente poder fazer com que esse programa não seja interrompido. Então, assim, não vou mais me estender, desejar boa tarde ao pessoal. Muito obrigado pelo convite. Se nos contar à disposição, secretário, para a gente conversar, dialogar justamente também, Pablo, com a SEAB, né? Eu acho também... algo que eu até esqueci, eu ia passar até, eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente pode trabalhar também um programa habitacional juntamente com o governo, muito parecido, eu estava conversando com o pessoal da Caixa até, que está acontecendo lá em Goiânia, um programa exitoso, né, que é a questão lá, o Cheque Mais Cidadão, Cheque Mais Moradia, né, que o pessoal sente muita dificuldade, às vezes ele não tem, a Caixa financia 80% e 20% é recurso próprio. A gente sabe que o Estado é um Estado pobre, é um Estado não seletista, estatutário, então funcionário público realmente, o pessoal não tem FGTS para poder suprir a questão das entradas, então eu acho que isso alavancava muito, Pablo, a questão da economia local, a gente fazer esse cheque, que não era o cheque que você dá um cheque para o cidadão ir lá e trocar por material e às vezes fazer o que ele fazia antes, que trocava, dava o dinheiro, enfim, tudo aquilo que a gente sabia, não. É um cheque que é um bônus que você está dando ao beneficiário ali, dentro daqueles normativos legais, certo? Você está dando a ele para ele chegar para um construtor e dizer, tá aqui, eu tenho 5 mil reais para lhe dar de entrada, e esses 5 mil reais, o construtor ele já troca loja de materiais local, tem que ser local, não pode trazer material de fora. E esses 5 mil reais, o próprio construtor, ele troca a título de benefício ICMS. Ou seja, não gira dinheiro, apenas é uma isenção de ICMS que vai fomentar a cadeia construtiva, principalmente na área de materiais de construção, e isso com certeza reverte em renda e ajuda a população a suprir essa questão do dinheiro que falta na hora de dar a entrada, né, no seu sonho maior, que é o sonho da casa própria. Tá? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado.
Agradeço, Carlos Henrique, pela exposição. Agradeço. Nesse momento, eu quero convidar o representante do Sindicato de Habitação da Renda do Secov, Ângelo Medeiros, para também fazer uso da fala. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, nobre deputado. A minha fala vai ser bem breve, tá? Porque eu acho que o Igor e o Carlos falaram bastante qual é o sentimento também do Secov. Mas eu quero falar um pouco aqui, um pouco da... O Secov representa bastante as imobiliárias, que naturalmente representa os corretores de imóveis, apesar do nobre colega Leôncio não estar presente, mas ele corrobora muito do que a gente, do nosso pensamento é que, além de estar afetando diretamente a construção civil, afeta toda uma cadeia produtiva, desde o vendedor de cimento até toda a classe produtiva. As imobiliárias também vêm sofrendo bastante com essa paralisação, essa falta de expectativa do programa Minha Casa Minha Vida, porque eu trabalhei diretamente no Minha Casa Minha Vida, tendo escritórios específicos para captar clientes, fazer todo o trabalho de contratação, financiamento junto aos correspondentes. E nós tínhamos pontos, diversos locais na Grande Natal e no interior, específicos para tratar do Minha Casa Minha Vida. Hoje, quase todas as imobiliárias, e eu digo por mim também, nós fechamos as nossas atividades no trabalho Minha Casa Minha Vida. Diversos corretores saíram do ramo que trabalhavam especificamente no Minha Casa Minha Vida. E o Minha Casa Minha Vida trouxe uma série de pessoas de outros ramos para trabalhar e gerou uma série de renda que não era esperada nem por a gente que trabalhava, já estava trabalhando no setor Minha Casa Minha Vida. Tínhamos diversos corretores, digamos assim, diversos vendedores que se habilitaram a ser corretores, que ficaram trabalhando durante alguns anos, tiveram boas receitas, e que hoje estão desempregados. Toda a economia feita ao longo de 2, 3 anos evaporou-se, e hoje está lá, saiu do ramo, está desempregado, não sabe qual é a expectativa. A gente tenta retomar o setor Minha Casa Minha Vida, mas quando a gente vai conversar com o Sindicato da Construção Civil, a gente não tem expectativa. Fica até o dia 10 de abril, como o Igor falou, nós temos liberação de recurso. Então, a gente faz a ponta, faz a venda e fica com a interrogação de saber quando é que a gente consegue concretizar. Porque a gente traz o cliente, ele consegue obter o seu financiamento e a gente não tem a mínima ideia de quando esse processo finaliza. Isso passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, até 1 ano. E a gente, consequentemente, passa todo esse tempo sem ter nenhuma receita. Você imagine, o corretor de imóveis, ele é exclusivamente remunerado através de sua comissão. Faz uma venda para receber daqui a 1 ano, o corretor, quando recebe a sua comissão, não consegue nem sequer pagar suas contas que foi gerado ao longo desse tempo. Isso fez com que, eu posso dizer com toda certeza, a gente tem um número lá no sindicato, quase 50% das imobiliárias fecharam suas atividades, encerraram suas atividades. Corretor de imóveis superou a casa dos 50%. Também sou corretor de imóveis, sou conselheiro lá do Cresce, e o que a gente veio vendo ao longo desses anos, a intensa diminuição de Cresce, ou seja, muita gente pedindo desligamento, a suspensão, por falta do que trabalhar, do que vender. E eu trabalhei muito tempo no Planalto, trabalhei em São Gonçalo, e eu via lá diversas pessoas da própria região, do Planalto, por exemplo, estavam trabalhando, engajados no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, essa turma está desempregada. E eu vou fugir um pouco aqui do assunto. Na época que o programa Minha Casa Minha Vida começou a frear, digamos assim, eu conversava com o pessoal da parte de segurança. E aí eles sempre falavam, vocês se preparem, quando a construção civil começar a reduzir, a violência no seu estado vai aumentar. E vai aumentar muito. Por quê? Porque nós temos aquele mestre de obra que estava ali ganhando um valor bom para ele, conseguia comprar sua casa através do programa Minha Casa Minha Vida, começou a comprar sua televisão
e tinha um patamar de renda muito interessante para ele. Nessa paralisação da construção civil, essa pessoa ficou desempregada. Naturalmente, termina algumas pessoas indo para o setor, para não usar um termo tão feio, mas termina aumentando a violência, porque eles não têm outra solução a não ser cometer crimes. Isso eu escutava bastante, pessoas eu não conseguia, na época eu não associava muito, mas eu escutei isso e a gente viu na prática a explosão da violência no Brasil todo, principalmente no nosso estado. Então, eu queria só fazer isso adentro, porque me surpreendeu na época, e eu queria expor isso, mas voltando aqui para o nosso mercado, só queria passar isso, deputado, que o nosso sentimento aqui da classe de corretores de imóveis, a classe imobiliária, realmente a gente fica com uma interrogação muito grande. Quem ainda tem coragem de ficar nessa interrogação? Porque a gente não tem expectativa da continuidade de como isso vai acontecer. Tá? Eu sei que os colegas aqui da Caixa Econômica vão falar, eu estava brincando ali fora, vão sofrer um pouquinho aqui, a gente vai cobrar muito, mas essa falta dessa liberação dos 10% realmente trava toda uma cadeia. Igor falou, eu não me recordo exatamente como ele falou, mas ele falou que R$2.000 ele impede de ser um valor X de milhões de recursos que são liberados, que é movimentado na economia. E parece que o governo não consegue enxergar toda essa cadeia produtiva que ele fica impedindo por causa da não liberação de um recurso equivalente a R$2.000. Então, eu queria só passar esse sentimento, tá, da nossa área de atuação, para que o nobre deputado também incorpore isso para ele e que possa compor todo esse trabalho que nossos colegas vêm tentando fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Ângelo. Eu quero convidar agora, representando o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, o engenheiro Francisco Gilmar Pereira II, presidente em exercício, para também fazer uso da fala. Boa tarde a todos. Minha palavra aqui é muito breve. Queria cumprimentar nosso deputado Alisson pelo convite e cumprimento toda a mesa envolvida nisso. Me solidarizo como moçoroense com meu amigo Igor. As palavras dele realmente emocionam. E eu, como moçoroense, e vou frequentemente ter um negócio em Mossoró, eu vejo que a economia realmente sente isso. E existe uma confiança na retomada após essa crise tão forte do petróleo, com Minha Casa Minha Vida. Vejo amigos, empresários sofrendo esses adiamentos frequentes. Em 10 dias sai, daqui a 15 dias sai, daqui a 10 dias sai, e não sai. Concordo que existe uma confiança hoje, com o apoio que tem tido da bancada federal, do ministro que assumiu agora, como nosso colega Carlos falou, que a confiança realmente da classe empresarial aumentou. E a iniciativa privada é o que move esse país. Isso é um sentimento pessoal meu. Como presidente do CREA, atualmente presidente do CREA, o que eu tenho que dizer é que a frente parlamentar criada com o nosso deputado Alisson, com outro deputado federal, que é o Rafael Mota, tem trabalhado à frente de projetos, tem trazido melhorias e tentado ajudar o segmento. A nossa ideia é atuar na fiscalização dos projetos, ajudando aquelas empresas que têm dificuldade em se regularizar, em trabalhar corretamente e dar apoio a quem já trabalha correto, quem já tem documentação. Nós estamos abertos com o CREA Capacita para ajudar a capacitar as empresas que estão, os profissionais principalmente, a trabalharem. Então, é isso aí que o CREA tem a dizer. Eu não vou me alongar mais em questões financeiras, em questões de liberações, que eu acho que aqui está a parte mais capacitada para isso. Mas é que o CREA apoia o Minha Casa Minha Vida, um programa que praticamente há 10 anos existe e já construiu mais de 5 milhões de unidades, não pode ter deixado de lado. Tem que ter grande importância no mercado nacional. Muito obrigado, pessoal. Quero agradecer a Vilmar II, pela exposição. Ele fala como moçoroense, inclusive a nossa cidade de Mossoró tem uma relevância
quantidade, vamos dizer assim, com a quantidade de empreendimentos, de habitações que foram construídas nos últimos anos. Inclusive, bairros da nossa cidade de Mossoró, antes inexistentes, passaram a existir em decorrência do programa Minha Casa Minha Vida, levando qualidade de vida, levando desenvolvimento para a nossa cidade, levando habitação para quem antes não tinha sua casa própria, né? Então, falo aqui como moçoroense que uma grande plateia daqui de Mossoró e, claro, a gente repercute isso e soma ainda mais os nossos esforços. Eu quero convidar para também fazer uso da fala, representando a Companhia Estadual de Habitação, a SEAB, Pablo Tiago Lins Oliveira, diretor-presidente, para também fazer uso da fala. Boa tarde a todos, deputado Alisson, os demais representantes da mesa, a quem eu saúdo, a toda a plateia aqui presente. Deputado, louvar a iniciativa do senhor, louvar a iniciativa da Assembleia Legislativa e, mais uma vez, está tocando num ponto crucial de política pública, que é a habitação, e hoje, tratando do programa Minha Casa Minha Vida. A Assembleia Legislativa, nessa nova legislatura, eu digo que ela vem dando um olhar especial à parte da habitação, principalmente à parte da construção civil. Foi criada 2 comissões, uma de regularização fundiária, que trata sobre habitação, outra da construção civil, que também vincula a habitação, e isso, como gestor estadual da habitação, nos alegra, porque demonstra a complexidade do assunto e demonstra também o cuidado que o poder público, seja ele executivo, seja ele legislativo, está tendo em tratar sobre a matéria da habitação. Louvo a iniciativa do senhor, também louvo a iniciativa de mais 3 deputados, colegas do senhor, que é o deputado Eudiano Macedo, o deputado Souza e o deputado Francisco. Vocês 4, nas diferentes vertentes de trabalho no âmbito do Poder Legislativo, vêm tendo um cuidado e um olhar redobrado para a matéria da habitação. E como gestor da Companhia Estadual da Habitação, órgão estadual responsável pelo gerenciamento da habitação, hoje principalmente a habitação de interesse social, hoje a gente tem um cuidado de tratar sobre habitação, porque sabemos o quanto vem sendo uma matéria que vem sendo suprimida, uma matéria que vem sendo, na verdade, tolhida pelo orçamento geral da União, pelos gestores da União, nesse sentido. O programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é tratado aqui pelo senhor, ele teve uma redução drástica nos últimos 4 anos. Para vocês terem uma noção, o PPA para a habitação, não estou falando aqui de recurso FGTS, não estou falando aqui de recurso destinado para a Caixa Econômica, nem EGU, estou falando do PPA, do Plano Plurianual da União. Nos exercícios 2016 a 2020, ele teria uma previsão de 240 bilhões de reais a ser aplicados em habitação como um todo, na matéria geral de habitação. Para o exercício, no caso 2020 a 2024, essa redução chegou a menos que 50 bilhões. Você tinha 240 bilhões, foi reduzido a menos de 50 bilhões. Isso é uma redução drástica que também afeta diretamente no programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, para vocês terem noção, no âmbito Brasil, no ano de 2013, ele teve chegou a mais ou menos 1 milhão de unidades construídas no último ano, ou unidades contratadas no último ano, que foi o ano 2019, ele foi reduzido para basicamente 160 mil a 170 mil unidades contratadas, construídas. Isso reduz basicamente toda a movimentação da cadeia produtiva, como aqui foi discutido, reduz a economia como um todo. A gente sabe que o país, infelizmente, enfrenta uma crise econômica, que isso abala diretamente ao mercado da construção civil, que é o mercado que hoje aqui nos assiste, mas que vemos a necessidade de uma inovação. Vemos a necessidade de que possamos aí unir nossas mãos, unir nossas forças para tentar voltar a aquecer essa economia no âmbito do Brasil, tanto no âmbito local do Estado, e, por via de consequência, voltar a desenvolver essa política de incentivo do programa Minha Casa Minha Vida, assim como a política de incentivo de melhoramento e de incrementação da área da construção civil. A Caixa Econômica, grande parceiro de vocês, investidores, também nosso, como governo do Estado, não posso deixar de refutar isso, vem sendo incansavelmente um dos parceiros indiscutíveis para tentar melhorar essa incrementação da economia. Mas digo a vocês que não depende só
da Caixa local, no caso da gerência Rio Grande do Norte. Depende de algo macro que eles também, assim como nós, que somos interessados na aplicação da política pública da habitação, ficamos às vezes de mãos atadas, porque depende aí de liberação de orçamento, de incrementação de orçamento da OGU. Tá aqui os representantes da pasta da habitação da Caixa Econômica, eles sabem muito bem que praticamente mensalmente ou semanalmente estamos lá tratando de matérias para tentar incrementar ou melhorar, principalmente, os incentivos do programa Minha Casa Minha Vida, no que cabe à SEAB, as habitações de interesse social, que são basicamente as habitações de faixa 1 a 1,5, e a gente incansavelmente está tentando criar uma inovação para tentar incrementar esses investimentos. E às vezes a gente fica preso a algumas demandas que dependem de aprovação, exatamente como o colega citou aqui, de uma folha de papel, para ter aí essa liberação de orçamento, essa liberação de incrementação. Nessa vertente, tentando inovar ou tentando até incrementar, partindo para o âmbito da habitação de interesse social, o Estado do Rio Grande do Norte ele não cruzou os braços. Tratar dessa política é difícil para a gente, mas foi um comprometimento da governadora Fátima em tentar incrementar a política pública habitacional do Estado, e conseguimos aí a renovação de um contrato de convênio, do contrato de repasse, advindo também do FGTS, para incrementar na economia local do Rio Grande do Norte, principalmente na construção de habitação de interesse social, aproximadamente 50 milhões de reais. Esses 50 milhões de reais eles vão ser incrementados e vão ser implantados no longo dos próximos 3 anos de governo, que chama-se o programa Promoradia Viver Melhor, que são construção de aproximadamente 1.000 unidades habitacionais em 60 municípios do estado do Rio Grande do Norte, unidades habitacionais essas de interesse social. Não é a unidade habitacional comercializada, não é a unidade habitacional que vai entrar na vertente do programa Minha Casa Minha Vida, que é a unidade habitacional subsidiada. Essa unidade habitacional vai ser um programa na vertente de 100% subsidiado, onde vai ser atendido exatamente a população carente, com a per capita familiar de aproximadamente meio salário mínimo, que vai tentar diminuir esse déficit habitacional do Estado, que hoje gira em torno de 137 mil famílias que não têm aonde morar. E isso, o déficit habitacional, ele aglomera aí tanto a população que hoje chama-se população em situação de rua, como a população que mora de aluguel, a população que hoje subdivide a moradia com seus parentes e aí por diante. E nessa tentativa de redução do déficit habitacional, nós vamos estar incrementando, em parceria com a Caixa Econômica, esse valor de aporte no programa habitacional, onde 50 milhões são 44 milhões advindo exatamente de recurso FGTS, e o restante aportado como contrapartida do governo do Estado. Além disso, tentando inovar na habitação, a gente vem tentando aí exatamente buscar novas ideias. Uma das ideias é exatamente a incrementação que hoje é bem implantada no Goiás, a situação do lá cheque moradia, mas seria uma espécie de subsídio, onde o Estado apresentaria um subsídio habitacional junto ao construtor para que pudesse incrementar exatamente no subsídio do FGTS, auxiliando aí a melhoria aí do aquecimento do mercado e, por via de consequência, podendo atender uma classe que busca a sua casa própria, que hoje não teria condições de formalizar um contrato exatamente pela ausência de subsídio, e o Estado entraria como incrementador. Confesso a dizer que é um projeto que a gente está também analisando, inclusive com discussões já no Ciduscom, anteriormente com o Marcos, a gente tratando a respeito dessa situação, e a gente está tentando agendar um horário exatamente com a ABC, que é a Associação Brasileira de Companhias de Habitação, para tentar buscar ideias inovadoras, para ver se aquece ou inova alguma situação no mercado. Outra ideia peculiar que hoje já estamos em execução é a regularização fundiária. Estamos regularizando exatamente aquelas unidades habitacionais que foram construídas com aporte do governo do Estado, em programas anteriores, como Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, como PSH, e que por algum motivo não foram regularizadas, por algum percalço, alguma dificuldade não foram regularizadas. Hoje estamos aportando esse programa de regularização fundiária, onde objetivamos, deputado Alisson, regularizar cerca de 25 mil unidades em todo o Rio Grande do Norte, garantindo aí o acesso à escritura pública para essas unidades habitacionais, e por via de consequência pode gerar uma incrementação também de renda, no sentido de que o beneficiário, sendo o proprietário, detendo a escritura pública da sua unidade, ele pode comercializar, pode vender, ele pode inclusive refinanciar ou pode buscar investimentos
que também serão na parte de reforma ou melhoria habitacional, que hoje ele fica preso de não conseguir uma melhor incrementação ao seu imóvel pelo fato de não ter o título de propriedade tão sonhado, que é a escritura pública. Nessa vertente, sabemos que é uma missão difícil, tratar de habitação, tratar de construção de moradias de interesse social, principalmente no presente momento que estamos seguindo. O programa Minha Casa Minha Vida ele foi, de uma certa maneira, paralisado no ano de 2018, 2019. Tinha uma projeção para iniciar essa incrementação para 2020. Até agora não foi apontado, até porque houve a mudança do gerenciamento do MDR, agora houve a mudança do ministro, antes era Gustavo Canuto, agora é o ministro Rogério Marinho, e espero que ele, como potiguar e nordestino, possa aí auxiliar exatamente aí nessa melhor incrementação do programa Minha Casa Minha Vida. No todo, era isso que eu tinha para explanar para vocês. Agradeço o espaço em nome do governo do Estado, principalmente da governadora Fátima. Informamos a todos os presentes, inclusive as categorias que representam a área da construção civil, que estamos à disposição para discutir melhorias ou novas ideias de incrementação para essa área de incentivo na economia, principalmente da habitação. E o que for necessário para melhorar ou incentivar a melhor incrementação da habitação, a Companhia Estadual de Habitação vai estar ao dispor de vocês. Obrigado. Agradeço, Pablo, pela participação da SEAB. E, nesse momento, já quero convidar, representando a Caixa Econômica Federal, inclusive eu quero agradecer aqui a presença da Caixa Econômica Federal, também com vários representantes aqui, de várias, da pasta da habitação e também da superintendência aqui no nosso estado. E quero agradecer também o Banco do Brasil, enviando aqui também o seu superintendente do Rio Grande do Norte, Paraíba, para participar. E quero convidar aqui para fazer uso da fala Ricardo Valles, superintendente executivo da habitação da Caixa Econômica Federal. Boa tarde. Meu nome é Ricardo do Vale, chegando aqui recentemente no estado de vocês, agradecer aí a receptividade, agradecer a mesa aí pelo convite na pessoa do deputado e parabenizar o Igor aí pela iniciativa de mobilização aí dos construtores. É um debate de extrema importância para todos nós. A Caixa também entende como de extrema importância para a sociedade esse debate, né? A Caixa hoje ela opera na linha de crédito de FGTS, na qual está incluída o Minha Casa Minha Vida, e a linha de crédito de SBPE. Nesses últimos anos, a gente tem de média aí dentro do recurso de FGTS, nós aplicamos 600 milhões de reais, num total de 7 mil contratos. Isso aí é a média dos 2 últimos anos. E na linha de crédito, na carta de crédito de SBPE, nós aplicamos 150 milhões de reais e 700 contratos. Então, assim, isso traz para a gente a importância da Caixa dentro do mercado de construção civil e a importância que a Caixa dá a esse segmento. Então, nós somos solidários aí à dificuldade que vocês têm e reafirmamos a condição de parceiro do construtor civil, desde o grande construtor ali representado na pessoa do Carlos, até o pequeno construtor que está aqui representado por vocês. Então, assim, para não alongar muito no debate, nos colocar à integral disposição da Caixa para vocês. Qualquer dúvida, qualquer necessidade que tenham de apoio, nós estamos inteiramente à disposição. Ok? Então, obrigado a todos. Quero também convidar da Caixa Econômica. Eu creio que nós temos ainda para fazer uso da fala. Só isso mesmo? Então, pronto, vamos abrir já nesse momento para inscrições aqui na plateia. Temos a participação de Anderson Manuel Campos, de Lima, da Acer Corporações, para também fazer uso da fala. E como é de costume, agradeço antes. Como é de costume, já peço um microfone sem fio, ok? Porque, à medida que nós vamos utilizar, que a plateia utiliza aqui a tribuna, nós vamos utilizar aqui o microfone para caso tenha algum questionamento, seja a Caixa Econômica ou outra entidade ou sindicato, nós vamos conseguir fazer a exposição. À vontade, Anderson. Boa tarde a todos.
Cumprimento a excelência, deputado. Principalmente agradeço a iniciativa de uma audiência pública. 90% de todo o meu discurso já foi agraciado pelo colega. Eu só vou trazer alguns números e a realidade da cidade de Extremóis, aqui na Grande Natal. O subsídio dado na cidade de Extremóis, ele atinge até R$ 16.875. No caso, R$ 1.687 vem da OGU. E R$ 16.875 vem do FGTS. Porém, como é de conhecimento de todos, nós pagamos um imposto de 4%. No caso, se subtrairmos o valor do imposto pago, normalmente as construções são em média de R$ 100 mil, ou seja, R$ 4 mil de imposto. Ao subtrairmos o valor que a OGU paga de R$ 1.687, deixamos um valor líquido de R$ 2.312. De toda forma, o governo federal ele sai lucrando, mesmo dando o subsídio da OGU, fora todos os impostos indiretos pagos na compra de material de construção, entre outras coisas, contribuições previdenciárias dos funcionários e assim vai. A cidade de Extremóis, como é de conhecimento, ela está passando por uma crise. Ela chegou a atrasar 4 meses de salário no mês passado. Boa parte da arrecadação da cidade vem da construção civil. Se observarmos a Extremóis há 3 anos atrás, ela era um gigantesco canteiro de obras. Hoje, tem pouquíssimas obras. Para se ter ideia, o prazo médio de um alvará de construção era de 15 a 30 dias. Eu estou com um alvará lá há 50 dias. Por quê? Porque a equipe de fiscalização está com o carro quebrado. A cidade não tem dinheiro nem para consertar o veículo. Ou seja, está deixando de arrecadar o ISS, o valor pago para um alvará de construção, o valor pago para uma BITSE e para os licenciamentos ambientais de condomínio, propriamente dito. Ou seja, estamos passando por uma crise gigantesca. As cidades que vivem diretamente da construção civil estão sofrendo. Eu tenho um funcionário na empresa que é da cidade de Poço Branco. A economia de Poço Branco está deixando de virar, porque ele leva seu salário para gastar lá. O Zé da esquina está deixando de faturar no seu mercadinho, está deixando de faturar na escola, propriamente dita. Algumas escolas particulares, inclusive os mestres de obra hoje, por ganharem razoavelmente bem, estão usando o serviço particular de escola. Então, basicamente, seria isso que eu tinha a dizer, já que o colega já deu o meu grito, já deu a minha dor, entendeu? E estou com medo de investir assim como qualquer um outro que está aqui nesse plenário. Então, realmente, o que é que eu vou fazer dia 11 de abril? Não sei. Tenho uma filha por vir, como é que eu vou alimentá-la? Como é que eu vou pagar, inclusive, o meu financiamento habitacional? Porque em casa de ferreiro, espeta de pau. A minha casa é financiada também. Não sei. O que é que eu vou fazer? O que é que vocês vão fazer? Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Mais alguma inscrição? Chegamos até aqui. Nesse momento, vamos passar para a parte dos encaminhamentos. Eu vou abrir aqui a oportunidade para que nós possamos colocar sugestões, tendo em vista que nós tínhamos um objetivo claro, que era chamar a atenção, inclusive da mídia que está divulgando, da imprensa como um todo, das instituições, principalmente da sociedade, da relevância do tema, era o nosso objetivo, e também da bancada federal. Hoje, inclusive, tivemos a justificativa de parlamentares do Estado, da bancada, que entraram em contato conosco. Hoje, um dia de terça-feira, em Brasília, bastante movimentado, inclusive com votação de vetos, possibilidade de votação de vetos no Congresso Nacional. Então, uma movimentação intensa que, por conta disso, a ausência dos parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores. Então, nós vamos aqui colocar o que são os encaminhamentos que nós possamos ter a partir desse momento que o tema já foi exposto, já foi debatido, já é de conhecimento como um todo, para que nós possamos... O nosso objetivo aqui, sempre que nós
que o nosso mandato realizou audiência pública aqui nessa casa, inclusive com diversas vitórias aqui nessa casa. Já algumas vezes já vi esse plenário lotado, já podemos ver os frutos de audiência pública, porque eu não considero uma audiência pública apenas um momento de se fazer uma reunião e apenas ser uma conversa, né? Inclusive, hoje nós temos 1.000 policiais, 1.000 alunos matriculados na Polícia Militar, realizando seu curso de formação em decorrência de audiência pública que nós realizamos aqui, pressionando o governo, pressionando a governadora para que pudesse convocar. E depois de uma audiência pública lotada, inclusive, com uma mobilização intensa e massiva que foi feita, nós conseguimos obter isso. Então, para que isso possa ocorrer, nós necessitamos continuar o trabalho, né? Nós precisamos continuar o trabalho, seja reivindicando, chamando a atenção da imprensa como um todo, dos colegas parlamentares, da bancada federal, do Ministério, como a Caixa Econômica aqui já fez a sua exposição. Esse é um tema bastante político, e se é político, por isso que essa casa está aqui também discutindo, né? Então, gostaria de abrir aqui para a mesa, para que alguém pudesse colocar algum encaminhamento, sugestão, e também para a plateia estar com a oportunidade. Se tem alguém que quer falar? Eu tenho aqui algumas colocações a fazer, conversando com o Igor, mas já posso passar para ele. Tendo em vista que nós temos essa possibilidade, e eu acredito que a Caixa Econômica já confirmou aqui, da possibilidade do FGTS financiar 100% do subsídio, seria de oferecer 100% do subsídio em detrimento de uma portaria, colocando que seria um ato estritamente político. Há essa possibilidade, desde que nós tenhamos essa busca ao Conselho Curador do FGTS. Qual seria uma colocação? Pode ligar, só apertar aqui. Ok, dá para escutar, né? Dá sim. Se eu não me engano, acho que o ano passado foi feito, sim, alguma coisa nesse sentido. Agora, a gente aqui, internamente, a gente não tem como fazer um encaminhamento disso, né? Na verdade, isso tem que vir lá para os ministérios, né, para o governo federal, como um pleito para que se estude e veja a questão legal de se fazer isso de forma definitiva, né? Naquele momento foi alguma coisa, acho que emergencial, mas aí teria que levar esse pleito realmente para o governo federal, nem para a matriz da Caixa, para você ter ideia, né? Seria alguma coisa ao âmbito da Assembleia, do nosso Congresso e dos para ministérios. o Conselho Curador do FGTS? Sim. O Conselho Curador do FGTS tem importância, sim, nesse processo. Uhum. Uma busca que nós podemos... Sim. Houveram informações, deputado, que chegaram ontem, que essa portaria para esse ano, né, que não seria a busca que está sendo feita hoje nessa casa, ela já está em estudo, né, está em trâmite. Ela, inicialmente, foi proposta no final do ano passado para que vigorasse para esse ano. Porém, essa portaria ela ficou com uma pendência junto à Secretaria da Fazenda Nacional. Depois que, como o nosso colega Carlos bem frisou, depois que o deputado Rogério Marinho, que é nosso conterrâneo, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é quem está mais ligado a esse tema, ele conseguiu, com algumas alterações, seguir com esse andamento, tá? Mas, deputado, está em análise. Isso não há uma certeza de quando vai ser feito, se vai ser feito, e de antemão adianto que a luta não pode parar por aqui, uma vez de que essa portaria ela só atende ao calendário vigente. Se ela sair, ela vai atender o ano 2020, tá? E ainda assim, deputado, como também o nosso colega Carlos frisou, quando há uma incorporação do OGU dentro do valor do fundo de garantia, eles têm total interesse, porém, isso diminui também o funding, né? O funding, que é o valor total do orçado para o calendário, ele diminui. Então, ano passado foi feito nesse sentido, como o Ítalo frisou ali, porém, o principal mesmo, o recurso principal, ele findou em meados de 24 de dezembro, ele findou, e aí encerrou-se o ano, né? Como eu falei também antes, foi editada uma nova portaria para vigorar esse ano, que ficou travado na Secretaria da Fazenda, né? Então, esse é o encaminhamento principal que eu acho que essa audiência deve levar de emergência, acionar a esfera política, junto à bancada federal e ministérios, para quê? Para que haja uma sensibilidade
que o assunto é emergencial. O assunto é emergencial. E para os demais anos, que o governo tende a dar dê uma solução definitiva a esse programa, para que a gente não tenha que estar todo ano aqui, né, com essa mesma problemática, né, todo mundo com o mesmo problema de todo ano que a gente vem enfrentando, né? Então, deputado, esse eu acho que é o principal encaminhamento, né? A gente conta com o senhor para que suba esse anseio realmente e nos dê um prazo o menor possível. Igor, eu acho que um encaminhamento preciso para isso. Eu entrei em contato com o Rogério e nós vamos fazer isso para que nós possamos marcar uma audiência com ele, seja aqui no estado, mas acredito que lá em Brasília, até por conta da agenda ser bastante extensa lá do ministro. E como você já se colocou à disposição, eu acredito que, ou talvez até o CREA também, outras entidades possam se colocar à disposição também para fazermos essa interlocução com o Rogério. Vivemos um novo momento, acredito, um programa Minha Casa Minha Vida. Aqui na casa, no dia anterior à posse de Rogério, nós conversamos aqui, nós deputados, que o que isso poderia abrir de portas, que isso poderia possibilitar para o nosso estado, né? É um deputado, aliás, é um ex-deputado daqui do nosso estado, estava na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e foi alçado ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, um importante ministério. O que é que nós podemos fazer? Já discutimos aqui que, claro, esse voo, esse intuito do presidente da República de alçá-lo ao Ministério de Desenvolvimento Regional pela sua capacidade. Então, acredito que nós aqui seria interessante para nós uma audiência com ele, porque o programa Minha Casa Minha Vida está dentro do Ministério. Se está dentro do Ministério, ele que dará os próximos passos, andamentos, se muda o programa, como já foi colocado aqui, não interessa para nós se o programa vai mudar de nome, o que possa mudar é de atitude que está tendo nos últimos 5 anos, né? E está sendo penalizado por conta dos atrasos dos repasses. Então, eu acho que nós possamos já tirar esse encaminhamento aqui. Eu vou entrar em contato com o Rogério para que, no momento mais próximo possível, nós possamos ir até Brasília, ou a um oportunidade que ele esteja aqui no estado, para algum evento ou alguma solenidade, mas de termos essa audiência com ele, para no sentido de não termos somente essa portaria. Eu concordo que uma portaria que seria momentâneo não iria resolver o programa, os problemas do programa, que nós não estamos querendo resolver apenas para 3 meses ou apenas para 1 ano. É nosso objetivo aqui, claro, é de vocês, que possa se transformar em um programa realmente de Estado, como nós vislumbramos hoje. Então, acredito que esse seja um encaminhamento preciso da nossa audiência aqui hoje, por tudo que foi levantado, inclusive, nossa assessoria aqui vai levantar os dados que foram coletados aqui, os dados que foram expostos, depoimentos também, inclusive importante, eu peço até as câmeras aqui da Assembleia Legislativa que possam mostrar as faixas que estão aqui, que falam justamente de emprego, fala de paralisações que estão sendo colocadas, pequenos construtores. Eu peço que possa mostrar na TV Assembleia todas as faixas para que fique esse documento, esse registro, para que possa ficar arquivado aqui, nós possamos mostrar ao ministro, para que nós possamos expor também na imprensa, a imprensa que está aqui divulgando também. Agradeço aqui a TV Ponta Negra, está aqui também divulgando. E tudo isso, com certeza, vai ser visto em todo o estado e pela importância também que tem os veículos de comunicação que possam chegar também ao restante da nossa bancada. Eu quero fazer um pedido bem oportuno também, deputado, nesse momento, que é que o senhor venha estar usando essa tribuna para que os demais deputados, é uma infelicidade que eles não estejam aqui hoje, porque eu acredito que um dos principais problemas desse programa hoje é que ele tem uma cara, mas que nesse momento, a gente tem que lembrar que nesse momento ele tem uma importância maior. E que o senhor possa estar usando, acho que é um pedido comum aqui, todo mundo tem sentimento, que o senhor possa estar vindo usar, primeiramente para que esse pleito, esse momento não seja esquecido, né, não caia no esquecimento, que venha estar sendo cobrado e que haja uma interação realmente da bancada estadual para que busque suas bases em Brasília, busque passar o que foi falado aqui. Porque eu acredito que só assim a gente vai conseguir alcançar, tá? Que a resolução definitiva desse problema que a gente vem
atravessando. Obrigado. Pronto, nós vamos utilizar isso, inclusive aproveitar o expediente da manhã da Assembleia Legislativa. Eu já irei trazer para a tribuna um resumo de tudo que foi apresentado aqui hoje, principalmente o resumo de quem está mais necessitado, que é quem está construindo ou vendendo, que estão aqui falando. Mas tem um discurso que aqui não foi feito na oportunidade, que é de quem está precisando da sua casa própria, né? Que Igor colocou aqui, que vai muito além de uma simples necessidade, se transforma num sonho, né? Um sonho de ter sua casa própria, que acredito que Banco do Brasil, Caixa Econômica, instituições que estão aqui representadas, também contribuem com esse interesse, e vocês estão participando disso. Então, tem o nosso compromisso. Eu fiz questão de discutir com quem foi ao nosso gabinete. Nós não pegamos uma pauta para deixarmos de mão, sem termos êxito, sem termos vitórias. Então, eu quero dizer que nós vamos levar essa pauta ao ministro, porque se hoje nós temos um ministro nordestino do nosso estado, um ex-deputado, mais do que nunca, redobra aqui a possibilidade de termos um programa, que é um programa, claro, a nível nacional, mas que hoje tem uma relevância muito maior no Nordeste e precisamente no nosso estado, por ser um estado que a faixa 1,5, a faixa 2, está amplamente acessível aí para a maioria da população, em decorrência, inclusive, dos salários, né, que cada norte-riograndense tem como vencimento. Então, nós vamos aqui marcar essa audiência com o ministro o mais breve possível. Vamos utilizar a tribuna da Assembleia para repercutir, inclusive chamando a responsabilidade de outros colegas deputados, deixar muito claro que esse programa deixou muito tempo de ser um programa de governo, por isso que muitas vezes há um entrave, há uma dificuldade que o programa possa avançar, possa crescer, por conta dessas questões políticas. Quem não conhece ainda o meu mandato, a minha atuação política, eu não trabalho olhando cor de partido ou questão partidária. Eu, particularmente, não faço esse discurso. O discurso ideológico, claro que é importante, que é relevante, mas, para mim, o discurso ideológico não fica abaixo, aliás, não fica acima do emprego, do interesse que é do empresário, que é interesse do construtor, de quem está empreendendo, e, principalmente, do interesse de quem está necessitado de ter a sua moradia. Então, para mim, isso fica acima do interesse puramente ideológico e puramente político. Assim, a nossa forma de atuação aqui na Assembleia e já foi em outras pautas, em outras causas, então nós vamos continuar nessa. Então, à medida que nós vamos também ter essa reunião com o ministro, nós vamos buscar também ter uma reunião com o Conselho Curador do FGTS. Então, vamos ter esse outro encaminhamento também, a essa reunião com o Conselho Curador do FGTS, vamos ter essa reunião com o ministro, pronunciamento na Assembleia Legislativa e chamar a atenção da bancada federal. Com certeza, no dia que formos a Brasília, eu vou também marcar de conversarmos com o deputado Rafael Mota. O deputado Rafael sempre tem sido parceiro também aqui no nosso mandato, em outras causas, inclusive, ele como é o presidente ou o coordenador da bancada federal, em outras pautas também nós já temos levado à frente, já temos discutido, então acredito que nós vamos também encontrar nele alguém que vai nos dar essa força também para levarmos esses temas adiante, né? Vou apresentar também essa pauta e vou saber do senador Estivos se há um interesse dele também para defender essa pauta, até apresentar, porque o que acontece muitas das vezes, parlamentares que não são ligados ao tema da construção civil, da engenharia ou do desenvolvimento econômico, não tem talvez um conhecimento tão profundo, né? Assim como um parlamentar que é ligado ao tema da segurança pública, ou outro que é ligado à saúde pública, enfim, não tem uma ligação com a segurança pública tão forte. Então, eu irei fazer essa apresentação, essa exposição, inclusive mostrando cada um que esteve até aqui hoje. Inclusive, eu quero já agradecer a presença de cada um, a presença de todos que estiveram aqui na audiência pública. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui na plateia, participando, que vieram das suas cidades, como foi o caso de Extremóis, da região metropolitana, do Seridó, do Alto Oeste, de Açu,
e precisamente quero agradecer também em especial da cidade de Mossoró. Então, agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado e agradecer a cada um que está também nos assistindo pela TV Assembleia. Então, em nome de Deus e do povo do Estado do Rio Grande do Norte, nós encerramos essa audiência pública. Muito obrigado.